Boa noite, pessoal. Prazer estar novamente aqui na casa, né? Temos esses dias, voltemos hoje uma palestra diferente, mas um tema atual. Antes de iniciar aqui também a palestra, mais uma vez vamos reforçar aqui, né? Pedido que novamente a espiritualidade vem falando bastante nos trabalhos aí. Aquela situação que acho que eu sou chato, né? Sempre cobrando a mesma coisa, mas a gente chegar cedo, um pouquinho antes da palestra, se conectar com a espiritualidade. A gente está com falo por mim também, tá? A mania que a gente tem hoje em dia, sentou, a gente vem, a primeira coisa que a gente pega, celular. A espiritualidade vem cobrando nós bastante lá no centro que eu frequento, é na Satuba, para aconselhar, porque o centro lá é bem grande, é 250 pessoas, né? Porque a espiritualidade pede para se conectar com a espiritualidade. Ela vai atuar diretamente em cada um, não somente antes da palestra, durante a palestra, assim como depois, até no passe, ser mais receptivo, ajuda a espiritualidade a trabalhar individualmente em cada um. Tudo isso a gente está tudo muito conectado, tudo muito corrido hoje em dia, né? Não é simples, mas um recado que a espiritualidade passa e a gente vai passando. Eu estou indo mês de férias, né? Estou indo cada dia numa cidade diferente, então estou sempre replicando a mensagem que foi passada para nós lá. Acho que ajuda, não faz mal para ninguém, quem puder. Tá? O tema de hoje, né, é devido ao quê? Já estamos acostumados dentro da casa espírita sempre falar sobre o evangelho, falar muito do livro dos espíritos, das obras básicas, né, de Kardec principalmente, de comentar algum livro, mas quando eu me propus a começar a fazer palestras ou mexer com as partes de palestras, o que eu comentava lá? Como nós podemos trazer as obras básicas que foram feitas 170 anos atrás para o dia a dia? O que pode ajudar nós no dia a dia com linguajar os problemas atuais que nós passamos aqui? Aí, a última vez que eu trouxe aqui foi a do suicídio, né? Que a gente comentou. E hoje a gente traz um tema novo, né? O burnout aí. Aí eu coloquei como burnout, né? O descanso aí do espírito. A exaustão da alma e o descanso do espírito. Por que é o burnout, para quem não conhece? Burnout, para quem não sabe o que é a síndrome de esgotamento. Tá? Um esgotamento físico e mental que nós temos aí. Por que eu trouxe isso daqui? Porque saiu uns estudos recentes que 30% da população brasileira hoje está cadastrada no INSS aí como funcionário, sofre com burnout. Então é uma síndrome que é muito grande. E para minha surpresa, nós somos o segundo país com o maior número de pessoas com esses casos. Só perdemos para o Japão. E aí foi uma surpresa, eu fui até pesquisar um pouco mais a fundo. O Japão, a cobrança em cima da força do trabalho é muito grande. Então gera esse esgotamento ainda maior. Eu não sabia desses dados. Tá? E aí o que assusta é que no Brasil, por exemplo, de 2021 para cá, a gente teve um aumento de 800% dos casos de pessoas diagnosticadas com a síndrome de burnout aí, afastadas pelo INSS. Então é um aumento exponencial de uma hora para outra. Ou seja, o ser humano está no esgotamento mesmo, né? Para a gente entender isso daqui, e vendo alguns estudos, tem o quê? Muitos pacientes que estão apresentando aí insônia persistente, crise de ansiedade, sintomas aí de depressão, um prejuízo que traz aí tanto para a vida pessoal dele, né, quanto para a vida familiar também. Então o risco não é banalizar o burnout, não é, tô cansado, é burnout, não é bem assim. Tá? É banalizar a doença, mas pior do que banalizar a doença é nós pegarmos e tratar como se fosse uma coisa que não fizesse mal, que fosse tranquilo, que é simples de resolver, e não é. É um problema muito sério que nós temos aí na atualidade. Essa palestra, para vocês terem noção, quando eu comecei a criar ela, veio uma intuição para ligar para um amigo meu. Trabalha 24 horas por dia sem parar e vive passando mal. Inclusive, está se recuperando de um câncer nesse momento. Peguei e liguei para ele. Ele falou, rapaz, eu nunca fui no centro, mas eu vou, porque eu quase morri essa semana tentando trabalhar. Isso está vindo de um câncer. Ele foi na palestra, chorou igual um trem lá. Mas por quê? Porque sempre está reclamando que está esgotado, e serviu bastante para ele lá. E é uma situação que a gente vem acompanhando e vem crescendo para todos os locais, isso daqui, né? Então, se a gente pegar aqui, na verdade, e fizer aqui uma pesquisa agora, rápida, se a gente resolvesse fazer, perguntasse aqui, quem que está cansado? Quem que se sente cansado? Tenho certeza que todo mundo vai levantar a mão. Eu já ia levantar as duas, né? Estou cansado também. Então,
Nós vivemos aqui numa era do cansaço, mas não é aquele cansaço físico, né? Aquele cansaço assim, bom, daquele dia produtivo de trabalho, daquele dia que você estudou bastante, fez alguma atividade física que você goste aí. Mas não é. É aquele sono, é aquele cansaço que nem o sono resolve. Nem um final de semana, umas férias que a gente possa tirar aí, também não resolve isso daí. Por quê? Um cansaço que vem da exaustão, mas da alma, é lá de dentro, né? A ciência intitula isso daí como burnout. Então é quando o nosso motor aí para o excesso de carga, dá uma travada, tá? Mas aí vem a pergunta, o que o Espiritismo pode então nos auxiliar nessa epidemia aí de esgotamento? O que pode nos ensinar? A doutrina básica vem de 170 anos atrás, alguém falava de burnout há 170 anos atrás? Então é difícil, então o intuito aqui nessa palestra é o quê? Tentar correlacionar isso daqui com a doutrina. Para a gente entender do jeito mais fácil, vamos pensar aqui numa indústria. Quando a gente entra na indústria, todo mundo que frequenta uma indústria aí no mercado de trabalho conhece. Tem que usar o EPI, equipamento lá de proteção individual. É ele que vai permitir o trabalhador aí acessar, né, uma zona de risco para fazer a sua atividade sem que ele se machuque ou venha até sofrer um dano aí que seja letal aí. Na visão espírita, essa fábrica aí, né, nosso ambiente, é o planeta Terra, no caso, né? É um mundo aí que a gente sabe que é de provas e expiações. É um mundo ainda muito denso, se comparado às esferas superiores, né? E de muito forte atrito vibratório. Então, o espírito aí, que na verdade ele é o quê? Um trabalhador imortal, ele não tem como atuar e como evoluir aqui na Terra sem o seu EPI. E qual que é o seu EPI, seu equipamento aqui? É o corpo físico. Então nós devemos cuidar desse corpo físico. Para isso, Kardec, lá na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, ele pergunta qual que é o objetivo da encarnação. E os espíritos vão responder, né? Que Deus a impõe, abre aspas aqui, com o fim de levá-los à perfeição, além disso, necessário para que eles possam cumprir a sua parte na obra da criação, que tomem um aparelho físico em cada um dos mundos que habitam. O que ele quer dizer com isso daqui? O Kardec passa essa informação, indo mais a fundo na doutrina, é o quê? Nós sabemos que o nosso espírito, ele se comunica com o corpo, né, através do perispírito. E todo o corpo, quando você vai encarnar em uma orbe, você não precisa encarnar na Terra somente, pode encarnar ou encarnar em outros orbes também aí, até mais atrasados do que o nosso, ou talvez mais adiantados. A gente sabe que o nosso perispírito ele tem que ser tratado. Eu imagino numa cena dessa, a gente até debateu um tempo atrás no estudo que a gente faz lá na casa, como seria, como Jesus veio para cá, há 2000 anos atrás. Com certeza o perispírito dele não era nada denso perto do nosso. Como que deve ter feito esse tratamento para poder Jesus encarnar na Terra? Deve ter sido simples, né? Porque ele é um espírito superior, muito mais elevado e muito mais puro do que o nosso nesse momento. Poderíamos, quem sabe, um dia chegar lá no mesmo patamar, né? Chegaremos, né, disso. Então, todos seremos perfeitos. Então, assim, nós precisamos desse perispírito, desse tratamento aí. Então, o corpo faz parte do processo. O corpo ele não é uma prisão, ele não é um castigo que nós temos aqui, ele é um aparelho de segurança, uma ferramenta de trabalho que foi perfeitamente projetada por Deus aqui, para te dar consciência na nossa, do espírito na matéria. Nós precisamos do corpo. Se a gente precisa do corpo, a gente precisa automaticamente cuidar dele. E por que a gente tem que ficar esperto? Por quê? Porque as máquinas, por exemplo, máquinas têm limites, não tem? De carga, limite de temperatura. Se ultrapassar esses limites, a máquina não quebra, não leva ela ao colapso. O nosso corpo físico e mental possui o mesmo tipo de sistema, vamos falar assim. E nós temos um completo sistema aqui de sensor de segurança do nosso corpo, só que a gente não percebe. Quais são os sensores que nós temos? A dor, o cansaço, a ansiedade, a insônia, tudo isso são sensores avisando para nós. Opa, dá uma segurada aí. Esses sintomas, na verdade, eles não são fraquezas, mas são alarmes aí que estão disparando dentro de um painel de controle do nosso corpo aqui, né? Para avisar que essa carga de trabalho aí, ela está excedendo a resistência natural para a qual foi projetada. São sinais para ajudar a gente aqui. Então a gente precisa saber e pensar muito bem quando a gente estiver avançando os nossos limites. A doutrina, né, no caso, ela vai
vai nos explicar aqui, né, que esse limite é uma lei divina. Lá na questão 714 do Livro dos Espíritos, Kardec aborda a lei da conservação e a necessidade de repouso. Ele faz a pergunta lá, ó, a necessidade do repouso é uma lei da natureza? Os espíritos vão responder, sim, o repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade ao espírito. Guarda um pouquinho essa frase que a gente vai conversar com ela lá no final da palestra, para a gente entender um pouco mais essa questão. Então, os espíritos são enfáticos. Sim, temos que repousar, tanto para o corpo físico, tanto para o corpo espiritual, para o nosso espírito aí, no caso. Se a gente parar para analisar, então, nós seres humanos, a gente faz muitas contradições, né? A gente faz uma manutenção preventiva nos nossos equipamentos lá de uma fábrica, para evitar um acidente, para evitar que ele pare de trabalhar. A gente pega nosso carro, por exemplo, antes de viajar, a gente faz nossas manutenções do nosso carro para ele não quebrar. O nosso corpo. Muitas vezes nós somos negligentes com o nosso corpo. A gente não cuidamos dele. Nós acabamos cometendo violência contra nós mesmos, né? O espiritismo, né, quando o espírito, no caso que é o gestor aí do corpo, né, ele impõe ao corpo e à mente um ritmo destrutivo, muitas vezes em nome da vaidade. Eu quero ser o melhor naquilo lá. Aí se mata de trabalhar muito além do que aguenta, do que suporta. Ou da ambição, eu quero conquistar tudo. Aí também trabalha incessantemente. Dias atrás eu vi uma matéria, não vou citar nomes, de um cara, o cara é multimilionário, casado com uma atriz famosa, e ele falou, eu vejo ela uma vez por semana, e meu encontro dessa semana com ela, eu peguei o jato, nós ficamos 2 horas juntos. O cara é multimilionário, acabou de fazer um filho com a moça, teve 2 horas. Diz que acordou, chegou em casa meia-noite, 2 da manhã, estava indo embora, pegando um avião para ir embora de novo. O que adianta? Ambição, conquistar tudo, materialmente? Então, muitas vezes, a exigência aí do mundo moderno, né, que acaba levando esse esgotamento físico e mental. Então, na verdade, ele está cometendo uma grave infração espiritual contra ele mesmo. Que a gente pode chamar, e a literatura da doutrina vai chamar do quê? De suicídio indireto, por negligência ou por abuso. Vai estar se suicidando porque está trabalhando demais? Indiretamente, sim. Kardec, lá na questão 952 do Livro dos Espíritos, vai perguntar sobre aquele que morre vítima de abusos e sabia que iriam apressar o seu fim. E a resposta é bem incisiva dos Espíritos. Abre aspas aqui, ó. É um suicídio moral. Não compreendeis que o homem, nesse caso, é duplamente culpado? Desculpe a fala, mas está aqui, ó. Há nele falta de coragem e bestialidade, além de esquecimento de Deus. Está bem lá, bem cravado nessa questão do Livro dos Espíritos. Então, ele é duplamente culpado, porque ele sabe que está fazendo mal para ele, e mesmo assim, ele não tem a coragem de parar de querer tudo, né? E acaba fazendo mal para si mesmo. Para a gente conseguir entender isso daqui, a gente precisa novamente trazer obras aqui, da literatura mais atuais. Podemos trazer aqui Joana de Ângeles. Lá no livro Homem Integral, ela vai explicar que o indivíduo moderno, ele foge dele mesmo, através do excesso de trabalho. O termo em inglês é o comportamento workaholic que eles dizem aí. Então, essa hiperprodutividade aí é muitas vezes uma alienação psicológica do ser humano aí, para não lidar com os próprios vazios internos. Ele fica tão preocupado com o serviço que esquece dele mesmo, da parte interna, dos problemas que ele passa com ele mesmo. E leva o colapso aí do sistema nervoso, que gera um esgotamento aí, que é conhecido então como burnout. Na série psicológica ainda de Joana aqui, né? Ela traz no livro lá O Ser Consciente, até mesmo no Homem Integral aí, ela traz alguns conceitos profundos do espiritismo. Ela cita sempre o ego nosso, né, que é aquela personalidade temporária, ou aquela persona, como a psicologia chama, né, que é aquele personagem que a gente cria, aquelas máscaras que a gente veste para a sociedade. E esse ego, ela diz que é meio, quando ele se torna doentio ou vaidoso aí, ele cria essas máscaras de onipotência. Eu posso tudo, eu estou em todos os lugares, e aí começa a trazer problemas para o seu corpo. A sociedade vai cobrar que a gente seja aí profissionais impecáveis, que sejamos aqui pais infalíveis, e ainda que estejamos a todo momento sempre felizes. É o que tudo pede, tudo de bom. Então, o ego aí, né, com medo de não ser amado, de não ser aceito muitas vezes, tenta o quê? Sustentar todas essas máscaras ao mesmo tempo. Você quer ser o pai perfeito, o ótimo profissional, o legal que todo mundo gosta, o
vamos falar assim, o melhor naquilo que faz, é muita pressão. Isso gera muita pressão. Então, Joanas ela vai explicar que essa busca a perfeição, na verdade, ela é totalmente irreal. Ela acaba gerando uma tensão psicológica esmagadora no espírito. O indivíduo ele sofre por quê? Porque ele tenta viver uma imagem idealizada, né? O que ele acredita que ele deveria ser, em vez de aceitar quem ele é realmente. Né? Ele ainda é um espírito em evolução, com falhas e limites. Volta, toda a palestra fala a mesma coisa. A gente está errando no básico. A gente está errando no básico, a gente não é perfeito, nós somos imperfeitos, estamos na escola de aprendizado e evolução. Então nós não temos que se cobrar além dos nossos limites, nós fazemos o que sabemos fazer neste momento. Sempre é lógico, tendo o intuito de fazer as coisas para o bem, ok, fiz o que estava ao meu alcance, né? Ah, você está educando o seu filho mal, eu sei fazer até esse ponto, eu acredito que está correto. Tem que tentar fazer do jeito certo. Então não adianta a gente se cobrar pelo que os outros faz, né? E fazendo um adendo aqui que eu posso colocar. Então vamos parar um pouquinho, né? Não é o tema aqui, mas vamos parar um pouquinho de pensar muito na nossa vida do que a gente vê nas redes sociais. A gente vê lá os famosos fazendo a foto lá com o filho, passeando lá não sei aonde. A gente fala, nossa, como é perfeita a vida desse pessoal, né? Não se esqueça que a maioria das vezes estão ganhando para fazer essa propaganda aí. Então não é bem assim que funciona. A gente tem que se preocupar um pouquinho com isso daí, parar de se preocupar, quer dizer, com isso daí, resolver o nosso aqui, que é muito mais importante. Então, a frase aqui, ó, nós não fomos criados para dar conta de tudo, na verdade é um convite direto à humildade aí cristã e aceitação, né, da nossa condição evolutiva. A gente não vai dar conta de tudo mesmo. Apenas Deus é onipotente e infinito. Não nós, seres humanos aqui. Nós somos, então, espíritos imperfeitos aí, submetidos à lei do tempo, do espaço e da matéria. Então a gente precisa do nosso corpo, que é matéria ainda. A gente precisa cuidar dele. Lá na questão 115 do Livro dos Espíritos, Kardec vai esclarecer lá, né? Nós somos criados aí, simples e ignorantes. E a perfeição, então, é o quê? Nosso destino final. Então, não é o nosso ponto de partida. Não precisamos ser perfeito aqui. Vai ser o nosso, lá no final. A gente está aqui ainda, lá, provas e expiações, regeneração, até chegar lá nos mundos perfeitos, felizes lá, vai demorar um bocadinho, acredito. Tá? Então, temos que parar de pensar que temos que dar conta de tudo. Porque muitas vezes daí é um ato de orgulho, né? E a gente faz esquecer que a gente precisamos dos outros. Tanto é que nós vivemos num mundo em sociedade. A gente precisa um dos outros. Nós não vamos dar conta de tudo. Isso serve para qualquer coisa. Pensa em você. Vou falar da minha área, que é mais fácil. Sou engenheiro. Eu não vou saber tudo sozinho. Eu preciso dos pedreiros, eu preciso dos ajudantes, eu preciso do engenheiro eletricista, eu preciso das outras áreas, eu preciso do arquiteto. A gente precisa trabalhar em conjunto. Precisamos trabalhar em sociedade. O corpo humano aqui na Terra também. A evolução também faz parte. Então, quando a gente não dá conta de tudo, a gente sabe que a gente depende de Deus. Então, reconhecer que a gente não dá conta de tudo não é fracasso. É apenas despertar da humildade. Nós não vamos dar conta de tudo mesmo. Isso ajuda a tirar um pouco o peso aqui, né? Esgotamento, na verdade, então, ele é o corpo puxando um freio de emergência aí. Né? Aqui nós temos aqui uma explicação espírita perfeita para isso daqui. Ela fala da doença mental, né? Então, o espiritismo vai nos ensinar que o corpo físico ele é passivo, ele reflete o estado do espírito por meio do perispírito. Então, quando a mente entra num colapso aí, né, que ele tenta controlar o que é incontrolável, o perispírito ele acaba descarregando uma carga tóxica no corpo físico dele, acaba danificando o corpo físico. Então, o esgotamento, a depressão ou a crise de pânico, que muitos sofrem hoje em dia também, funcionam como uma providência divina, na verdade. É um mecanismo de segurança de Deus. Por quê? Porque se você deixar você ficar desenfreadamente, você vai acabar com o seu corpo. Então, essa dor, esses sentimentos acabam ajudando você a dar uma brecada, porque você não consegue, porque fisicamente você está debilitado. Né? O Emmanuel lá, que era o mentor de Chico, frequentemente ele dizia que a doença é a cura da alma, né? Sempre ele citava essa frase. Por quê? Se o corpo não puxar, então, esse freio de emergência através dessa exaustão, o espírito vai continuar acelerando, comprometendo a parte física e o pior, podendo comprometer até mesmo a parte moral para atingir coisas que ele queira.
muitas vezes coisas materiais, que é muito mais grave do que a parte física. Então, esse esgotamento ele paralisa o corpo e obriga a alma a rever os seus valores, os seus objetivos. Temos também outro parâmetro para citar aqui, que é da ansiedade, né? Na visão espírita, a ansiedade nada mais é do que a falta de confiança na provisão, na providência aí divina, né? É quando o indivíduo tenta roubar de Deus o controle. A gente tem uma passagem lá no Evangelho, né? Que é uma das traduções aí mais exatas, se tratando de ansiedade já proferida aqui na Terra, proferida obviamente por Jesus, lá no Sermão da Montanha, que ele diz: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal. Ou seja, se preocupe com hoje. Se você fazer bem feito hoje ou amanhã, Deus já está tomando conta pra gente. O mestre, no caso, ele não estava mandando a gente ser irresponsável com o nosso futuro, não é isso. Mas estava alertando que a nossa área de atuação, onde o nosso livre-arbítrio pode agir no caso, né? Realmente tem o poder aonde? Só no agora. Não no amanhã. Eu tenho o poder porque eu estou fazendo aqui agora, não que eu vou fazer amanhã. Eu posso mentalizar o que eu quero fazer amanhã, mas o poder não é meu. Eu posso sair daqui e nem chegar o amanhã para mim. Pode acontecer. Então, o futuro, no caso, né, ele é governado pela lei da causa e efeito. A gente sabe disso. Então, quando a gente preocupa, habita o hoje, a gente faz o nosso melhor para o hoje, no presente. O amanhã, ele está automaticamente protegido por Deus aí, pelas leis divinas. Lá na Bíblia, no Evangelho, nós temos algumas frases, né, que de Jesus lá: vinde a mim, né, os cansados e os oprimidos. Ele não estava falando apenas do cansaço físico, o trabalho braçal da época que Jesus passou aqui na Terra. Ele falava o quê? Do cansaço moral também. Dos pesos, das angústias que a gente sofria, das culpas que a gente sofre, né? E da falta de um sentido na vida, que um sentido da vida material sem a parte espiritual. Então Jesus, ele trazia muitas vezes com parábolas algumas frases, ou soltava algumas frases que muitas vezes a gente não sabia ou não soube interpretar. Quando chega o Espiritismo, eles nos ajuda, nos auxilia a interpretar algumas coisas diferentes. Pode ver que tem muitas modificações aí, se a gente for analisar, sempre está alterando se for comparar com algumas religiões aí. Kardec também lá no capítulo 6 do Evangelho, ele explica quem são então esses aflitos. Diz que são todos os sofrimentos, né? Misérias e decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram a consolação na fé, no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. O que isso daí vai significar? Um convite terapêutico de Jesus é a oferta de uma nova perspectiva. Então, o remédio que o Jesus nos oferece para o burnout aí moderno não é uma fuga mágica aí da nossa realidade, mas sim uma fé raciocinada que a gente sempre prega dentro do Espiritismo aí. É a certeza do quê? Da imortalidade da alma. E redimensiona o tamanho, então, dos nossos problemas terrenos aqui, que é muito pequeno. O que é 50, 100 anos perto da eternidade? Não é nada. Então, esses problemas passageiros aqui não pode ser motivo para a gente cometer erros morais que vai nos prejudicar por muitas e muitas encarnações posteriormente. É isso que nós temos que pensar. Então, vamos cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente e dos nossos atos também. É importante a gente trazer aqui a espiritualidade para a vida prática. Vamos tentar entender aqui. Jesus não estava aqui prometendo, né, para nós lá, os boletos nossos hoje em dia ia desaparecer, né? Nem que o chefe difícil, que de vez em quando que a gente encontra no trabalho, ia deixar de existir, não é isso. No Espiritismo a gente sabe que a gente está num planeta de provas e expiações. Então vai ter os desafios materiais, as dívidas, as relações difíceis do trabalho, doenças, tudo isso faz parte do processo. Na verdade, são a grade curricular da nossa escola. Jesus não estava, então, prometendo que ia tirar a gente da escola. Ele falava que ia nos amparar para passar de ano, só isso. Então, depende da gente ainda. Mas, cada coisa no seu tempo. No mesmo capítulo do Evangelho, né, o Espírito de verdade nos envia uma seguinte mensagem: Jesus não veio libertar-vos do fardo das provas, pois sois vós mesmos que a pedistes. Veio, porém, ensinar-vos a carregar a vossa cruz com a docilidade e a resignação. Então, a gente sabendo que o processo reencarnatório, muitas vezes a gente participa, no Citemânio, no livro lá, né?
Ele cita dentro da doutrina o quê? Que muitas vezes a gente participa desse planejamento reencarnatório e a gente pede a natureza de provas. Não é tudo que a gente passa aqui que foi a gente que pediu. Escolhemos a natureza das provas, não tudo que vai acontecer com a gente, obviamente, né? E muitas vezes o que passamos aqui não tem nada a ver com o planejamento lá. São problemas que nós adquirimos aqui mesmo. Muitas vezes por quê? Pelo nosso ego, pela nossa vaidade, pela nossa vontade de querer mais e mais e mais, a gente adquire mais problemas aqui. Aumenta ainda o nosso fardo aí. Então, no caso, o descanso, aquela palavra do mestre é prometida. É descanso o quê? É da consciência. Quando a gente entende que aquele chefe difícil que a gente encontra no trabalho aí pode ser um espírito com o qual a gente tem um resgate aí reencarnatório, de paciência, ou até mesmo aquela dificuldade financeira que a gente passa, ela é uma prova temporária para combater muitas vezes o que? A nossa vaidade. A gente para de se revoltar isso daí. E acaba tentando uma resignação ativa. Porque ficar revoltado com tudo isso gasta muita energia. Chico sempre falava, ficar revoltado, por exemplo, com você mesmo é uma perca de tempo e de energia. Então, isso só cansa, né? Então, quando essa revolta que nós temos, pelos problemas que nós temos aqui, e a gente começa a aceitar, mas não é aceitar, se Deus quer que faz isso, não tem o que eu posso fazer. Não é isso que está falando também. É apenas o quê? Uma aceitação mais ativa. O que é que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para mudar isso daqui? Isso faz parte do processo. Aí, sim, o espírito finalmente vai descansar, mesmo no meio dessas tempestades. Para a gente entender um pouco mais com exemplos aqui, vamos falar do jugo de Jesus, né? Para quem não sabe o que é um jugo, uma canga, é aquela peça de madeira que a gente coloca lá em 2 bois lá, por exemplo, para levar o arado, né? Puxar as carroças juntos aí. Qual é o jugo pesado que nós carregamos hoje aqui, na nossa encarnação? O que causa o esgotamento do nosso corpo aqui? É o jugo do nosso orgulho, na verdade. Do materialismo, do desejo de agradar todo mundo, da nossa vaidade, da nossa necessidade de querer controlar tudo. Quero controlar tudo. Isso é o nosso jugo. E esse jugo ele é pesado, ele é esmagador. Já o Espiritismo vai ensinar que o jugo de Jesus, né, é a lei do amor e da caridade. Jesus nos convida a trocar, então, essa canga aí, né? Vamos tirar a canga do egoísmo, que pesa lá 1 tonelada dentro de nós, em cima de nós, né? Vamos colocar a canga aqui da simplicidade, do amor. Kardec ainda vai reforçar. Ele diz que o seu jugo é a observância da lei, mas essa lei é toda de amor e caridade. Por isso, o jugo é suave, é muito mais leve. Está no capítulo 6 do Evangelho também. Então, o jugo de Jesus, ele é leve por quê? Ele não cobra perfeição. Jesus não está cobrando que ninguém seja perfeito. O amor pede apenas esforço sincero, que a gente se esforce sinceramente para melhorar. Então, isso daí é de uma profundidade psicológica libertadora para muitos indivíduos, principalmente os indivíduos ansiosos. O mundo corporativo hoje exige aí resultados, né, imediatos. A gente tem que ser perfeito. Se a gente erra, a gente é demitido. Na era da internet, dependendo de como você erra, você agora é cancelado. Tem essa também. Mas Deus não age dessa forma aí. O perfeccionismo, na verdade, é uma neurose de nós, seres humanos aqui. A lei divina respeita o tempo e a evolução. O Piano, um amigo nosso palestrante, ele diz o que é amor, então. Amor, na verdade, é a mesma coisa do que tempo. Só com o tempo a gente vai poder amar. Então isso demora. E faz parte do nosso processo. Então, como que a espiritualidade julga o verdadeiro trabalhador, então, de Cristo? Kardec vai definir magistralmente isso lá no capítulo 17 do Evangelho, no capítulo 6 Perfeitos. Ele diz lá, abre aspas, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Ou seja, Kardec não disse que o verdadeiro espírita, né, é aquele que já venceu seus defeitos e se tornou perfeito. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o quê? Mas sim aquele que está se esforçando para tal. Então, Deus avalia aqui, na verdade, que é a intenção e o movimento que fazemos. Não adianta também a gente ter as melhores das intenções se a gente não mexe um dedinho para ajudar em nada. Vou dar um exemplo aqui da obra de vocês lá. Bom, legal lá, tinha que ter alguma coisa, mas assim, eles que correm atrás, né? Vou torcer para eles. Vamos mexer. Se a gente poder fazer alguma coisa, nesse caso de vocês lá também, a gente vai tentar.
A gente nunca sabe o que vai dar certo ou não, né? Dependemos de Deus, mas tem que ter. E tem que ter essa mexida. É lógico, não dá para você abraçar o mundo. Vou ajudar todo mundo para tudo. A gente sabe que não é assim. Mas temos que também ajudar também o próximo. Como que der. Nem que seja com uma palavra amiga. A gente fez semana passada um chá beneficente lá para essa obra nossa em Araçatuba. Eu achei que estava meio salgadinho o preço do ingresso. E 80 pila não vai vender daqui. Realmente, deu lá, faltava poucos dias e não vendia o negócio. Falei, 300 ingressos não vai vender. Resultado, faltou ingresso, vendeu mais de 300, não cabia no local, teve que parar de vender porque não tinha mão de colocar e fizemos uma arrecadação gigantesca para nossa obra lá, Reforma do Pé da Evangelização. Aí o povo foi empolgando, aí chegou no final, doaram até uns tênis para fazer bingo na hora, lá virou um trem lá. Por quê? Mas teve que ter trabalho, e foi trabalhoso. Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos 312 ingressos vendidos. É o que deu para alocar, ela não cabia mais, não tinha como. A gente teve mais de 312 brindes para sortear, ou seja, sorteava por sortear, porque todo mundo ia ganhar. Então, tipo, o negócio foi, quando a espiritualidade ajuda, não precisa se preocupar. Mas tem que ter o esforço, cada um tem que ir lá e colaborar. Eu, no caso, fui lá para comer e participar dos bingos. Mas quem trabalhou sofreu bastante, porque não foi fácil não, ainda 4 da manhã, às 10 da noite, os caras ralaram ali. Eu até olhar para os caras falavam, nossa, tem 2 bingos ainda, meu Deus. Acabava. Mas é trabalhoso, mas por quê? Porque mexeu para ajudar. Teve chá de maçã. Teve. Chá. Quem que doou essa maçã? Não. Olha lá. Uma caixa enorme. Teve um chá de maçã mesmo. Nossa, e ajudou lá. Ela fez o chá. Ela conseguiu. Foi o. Sei. Ela conseguiu. Uma caixa desse tamanho. Mais de 500 maçãs. Teve o. Eu não tomei, que eu não gosto muito de chá, mas o chá de maçã foi o primeiro a acabar, depois foi o chocolate quente, que o pessoal tava vendendo no final, já tinha acabado, que eu vi lá. Ah lá. Um ajudando o outro, vai dar tudo certo no final. Para a gente conseguir entender um pouco mais e não estender muito aqui, pessoal, vamos pensar aqui numa mochila invisível que nós carregamos aqui. Quantas pedras de autocobrança a gente carrega dentro dessa mochila? Quanto peso de coisas que você não tem o poder de mudar e você carrega nessa mochila? É um peso a mais em você. A visão espírita, grande parte, então, desse esgotamento não vem das provas que Deus nos envia, mas sim do peso extra, né? Do que nós inventamos através da autocobrança e da autotentativa de controlar o livre-arbítrio dos outros, muitas vezes, e controlar o nosso futuro. Então, se a gente pegar o capítulo 5 do Evangelho, a gente tem lá no capítulo Bem-aventurados e aflitos lá. Kardec fala sobre as causas atuais de aflições. Ele disse que muitas das nossas dores são criadas por nós mesmos, né? Quantos homens caem por sua culpa, quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição. Isso é uma obra de 170 anos atrás e cabe muito bem hoje ainda. Então, tentar mudar o que nós não temos o poder de mudar, como a atitude de um familiar, por exemplo. Muitas vezes a gente quer mudar um familiar. Não, ele está errando aqui, tem que mudar. Mas não adianta, nós não temos esse poder para mudar. Podemos aconselhar e tentar ajudar, mas poder nós não temos. Nós vemos o Brasil nessa crise danada, falando assim, eu quero mudar a economia do Brasil. Não, você não vai mudar a economia do Brasil. Infelizmente não vai dar. Nem se eu tivesse o cara mais rico do mundo aqui, eu vou doar dinheiro, não vai adiantar absolutamente nada. E não vai resolver. Ou pior, vamos mudar o passado. Não, o passado não se muda. Passou, passou. Esquece. Para de sofrer pelo que passou. Vamos melhorar para não voltar a cometer erros. Tá? Todos aqui, todos nós, acredito, ninguém aqui é perfeito. Estamos sempre errando. Eu mesmo erro todo dia. Aí o povo fala, mas que burrice, hein? Mas acontece. Então, na verdade, quando a gente tenta fazer essas mudanças aí na forçada, vamos falar assim, é um ato de rebeldia muito inconsciente aí contra as leis de Deus. O alívio vem de quando a gente aceita até onde vai a nossa jurisdição, até onde vai o nosso poder de mudar as coisas. Nós só podemos mudar nós mesmos. Isso que nós temos que enfatizar. Jesus falava, né? Amai o próximo como a vós mesmos. Então, meus irmãos, a primeira coisa que a gente precisa é se amar. Como que a gente vai amar o próximo se a gente não ama nós mesmos? Então vamos cuidar de nós, cuidar do nosso corpo, da nossa mente. Partindo para o final aqui, a doutrina espírita então nos ensina que Deus é o governante do universo. Nós somos apenas um trabalhador dentro da sua oficina. Então aprender a bater o ponto. Vamos aprender a bater o ponto dessa oficina.
O esgotamento, muitas vezes, ela nasce do que a psicologia vai chamar de complexo de onipotência. O que é isso daí? O indivíduo acha que ele age, né, como se ele parasse, se fosse o gerente do universo. Se ele parar, o mundo para. Se ele parar, o mundo vai desabar. E não é assim. E a primeira questão lá do Livro dos Espíritos diz o quê? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, para reforçar lá no capítulo 20 do Evangelho, os trabalhadores da última hora, a gente tem que a espiritualidade diz que nós fomos chamados para trabalhar na vinha do Senhor, mas o dono da vinha é ele, a gente é apenas um funcionário, um colaborador. Então, saber bater o ponto, na verdade, aqui é a sabedoria de respeitar a lei do trabalho, com a aceitação dos nossos limites físicos e espirituais também. Então, significa fazer o seu melhor durante o dia, mas quando chegar ao anoitecer, tenha humildade, devolva a gerência do mundo de Deus. Ah, mas eu trabalho à noite, então inverte. Trabalha à noite e descansa de dia. Nós temos que ter um descanso para o nosso corpo. Isso é obrigatório. Então, vamos entregar nas mãos de Deus aqui aquilo, né, que as suas mãos não possam alcançar. Muitas pessoas acham que a resignação, que eu citei agora há pouco, é ficar com os braços cruzados e não fazer nada. O Espiritismo vai ensinar o oposto disso. A resignação é uma atitude ativa, como eu citei. Temos que se mexer para melhorar. É você fazer absolutamente tudo que está ao seu alcance, mas a sua parte apenas. Tá? É onde seu braço não chegar, você deixa a providência divina sem desespero. Aí tem aquele ditadinho popular que o pessoal fala, né? O seu problema tem solução, não há para que se preocupar. Agora, se não tem solução, toda preocupação é desnecessária, porque não vai resolver também. Aqui é a mesma coisa. Vamos até onde a nossa jurisdição chega. Lá no Evangelho, no capítulo 27, temos lá o capítulo Pede e obtereis. Kardec vai explicar a ação da prece e da providência. Ele diz, abre aspas aqui, a fé na bondade de Deus, a certeza de que Ele não nos deixa desamparados, dão ao Espírito a força de suportar com resignação as provas. Então, Deus não permite que cheguem provas para nós que nós não temos condições de suportar. Nós temos que suportar, porque nós somos preparados para isso. Então, entregue na mão de Deus. Entregar na mão de Deus os nossos problemas, quando nós não conseguimos resolver, não é uma omissão. É o conhecimento e inteligência no Pai, na verdade, né? Porque Ele possui muito mais recurso, muito mais tempo que é o tempo de vida do que nós aqui. Além disso, né, nossa visão ainda é muito limitada na encarnação. A gente não compreende muitas coisas, desígnios de Deus que acontecem. A gente tem que pensar assim, ó, na lei do repouso, na casa espírita como um oásis, vamos dizer dessa forma. O sono, então, vai recuperar o corpo. Mas a paz de espírito aí, o autoacolhimento, o que recupera a nossa alma, na verdade, vem do descanso. Então, meus irmãos, vocês têm permissão para descansar. A casa espírita, ela tem algumas funções. Ela não é apenas um tribunal de julgamento aí, ou apenas para as obrigações mediúnicas. Ela é, na verdade, o quê? Um hospital das almas. É um oásis aí no deserto, que é o mundo. Então, ela tem essa função, a casa espírita. E aí sim a gente pode retornar para a questão 714 que eu falei lá no começo da palestra. Falava da lei do repouso, né? Que havia perguntado, né? A necessidade do repouso é uma lei da natureza? Sim. O repouso serve para a preparação das forças, preparação, né, das forças, e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade e espírito. Então esse autoacolhimento é uma forma de caridade consigo mesmo. O Espiritismo nos mostra que temos o dever de descansar. Para quê? Para que o nosso espírito possa se emancipar durante o sono e buscar as forças lá nas esferas superiores, né? Junto aos nossos mentores. Muitas vezes, essas indas do nosso espírito, porque quando a gente dorme, o espírito não dorme. O espírito vai para as esferas superiores e muitas vezes recebem mensagens de ensinamentos, de aprendizados. E aí a gente acorda daquele dia, tinha um problema, a gente dorme, acorda no dia, vem o estalo para resolver. Muitas vezes vem de conselhos superiores que viram, na verdade, esses feelings que vêm na mente para resolver problemas. Tá? Então isso é necessário. O corpo ele precisa ir para essas esferas. Então a gente precisa descansar. Se a gente não descansar, o espírito fica o tempo inteiro ali. E não consegue esse estado de emancipação. Então, meus irmãos, minhas irmãs, para a gente encerrar nosso encontro aqui de hoje, tá? Gostaria que vocês levassem uma única e definitiva certeza para os seus lares. Nós passamos a vida inteira aí focados em evitar acidentes aqui nesse mundo exterior aqui, mas a gente calcula essas cargas,
a gente pode suportar, a gente deve diminuir todos os nossos riscos, a gente trabalha duro para manter tudo de pé, mas no meio de tanta exigência desse mundo materialista, muitas vezes nós esquecemos aqui que o maior risco que a gente corre não é um erro profissional lá, uma falha humana, mas sim um desabamento interno e moral. Então, se você está hoje aqui carregando o peso aí de um burnout aí da vida, sentindo que sua energia já secou, que sua estrutura emocional entrou num colapso, preste muita atenção. A exaustão não é um atestado que você fracassou. Muito pelo contrário. O esgotamento, muitas vezes, é um sinal que você foi forte por tempo até demais já. É o alarme de segurança do seu corpo, da sua própria alma, dizendo: a estrutura precisa de pausa para não ruir. Então, nós vivemos aí numa sociedade adoecida, que nos ensinou a ter compaixão para todo mundo, menos por nós mesmos. Nós temos dó de todo mundo, menos da gente. A gente sempre que acha que nós vamos suportar. Mas a verdadeira segurança psicológica e espiritual começa exatamente quando nós decidimos aí parar e nos violentar aí com cobranças que são irreais. O Cristo não nos chamou para sermos máquinas de produtividade aí, seres inquebráveis aí. Quando Jesus disse lá, vinde a mim os cansados, ele estava, na verdade, validando a nossa humanidade atual. Ele, que é o grande engenheiro aí das nossas almas, sabe que a nossa constituição física e mental tem limites, né? E ele nos prova que o amor divino não nos descarta quando nossas engrenagens travam, quando nosso corpo para. Ele apenas vai nos acolher e vai ajudar a nos restaurar. Então, vamos se perdoar por não dar conta de tudo. Seu valor para o universo ele não é medido pelas metas que você atinge lá na empresa no final do mês, nem pelos problemas dos outros que a gente resolveu aí no dia a dia. Não é por isso daí. Porque, na verdade, o nosso valor ele é incalculável. A gente é apenas uma centelha aí, imortal de Deus. Se hoje, então, o seu motor aí parou, tenha a coragem e a humildade de descansar. Entregar, então, na mão de Deus aquilo que a gente não consegue controlar não é fraqueza. É o mais alto grau de inteligência espiritual. Então, solte o peso aí dos ombros, tire os sapatos aí da autocobrança, e amanhã está infinitamente seguro nas mãos de Deus. E a sua vida, com as suas pausas, com as suas falhas e seus recomeços aí, continua sendo a obra ainda mais sagrada e preciosa que o Criador já construiu. Então, meus irmãos, que o Cristo ilumine o retorno aí de cada um de vocês aos seus lares. Vão em paz e, acima de tudo, meus irmãos, descansem. Descansando o corpo, a gente descansa o espírito também. Obrigado.